Hoje a gente vai mergulhar fundo nos princípios de sucesso de uma das figuras mais proeminentes e, vamos dizer, diretas do Brasil, Roberto Justus. Olha, essa frase já dá o tom de cara, né? Ela estabelece a filosofia do Justus de uma meritocracia bem rigorosa que foi forjada ali naquele ambiente de altíssima pressão do famoso programa dele, O Aprendiz. Então, a gente vai explorar o que seria esse Manual do Justus, passando por 5 lições essenciais, desde o jogo da meritocracia até a psicologia da riqueza, para a gente entender como prosperar num ambiente de negócios que a gente sabe que é bem desafiador. E a gente começa com a primeira lição, que talvez seja a base de tudo. E ela não foi criada a portas fechadas, não. Ela foi forjada ali, na frente de milhões de brasileiros, através do reality show dele. A dinâmica era bem clara, para não dizer brutal, e refletia a realidade do mundo dos negócios que o Justus queria mostrar. Quem tinha um bom desempenho era recompensado com experiências únicas, viagens incríveis. Já o fracasso tinha consequências imediatas e bem visíveis para todo mundo. E essa história aqui é sensacional porque ela revela uma lição central. Pensa só, mesmo quando o próprio Justus tentou, digamos, manipular o jogo, foi a falta de conhecimento fundamental do candidato que forçou a decisão. Não teve jeito. Ou seja, o ponto crucial é muito claro. Integridade e competência são coisas inegociáveis. E toda essa ênfase na competência nos leva direto para a segunda grande lição: o conhecimento como o ativo mais valioso de todos, tanto na hora de contratar alguém quanto no nosso próprio desenvolvimento. Essa é uma pergunta fundamental que o Justus costuma fazer, principalmente para os mais jovens. Para ele, a resposta é simples e muito poderosa. Em uma época com um volume infinito de informação, ele diz que percebe uma certa preguiça das pessoas em adquirir um conhecimento real, um conhecimento mais profundo. Basicamente, essa aqui é a lista de coisas que ele procura em um talento. E veja bem, não é só sobre habilidade técnica, é sobre ter curiosidade por tudo, de política a esportes. Ter aquela fome de informação para entender o mundo. Ter cultura geral, sabe? Aquela capacidade de conversar sobre qualquer assunto. E claro, ter garra, aquele motor interno, a ambição de vencer. Ok, agora a gente sai um pouco do indivíduo e dá um zoom out para entender um ambiente desafiador, a arena onde todo empreendedor brasileiro precisa operar. Para a gente entender a perspectiva do Justus sobre os desafios do Brasil, primeiro é preciso entender a escala. Ele usa um dado que é bem chocante para contextualizar: a economia inteira do Brasil representa só 7% da economia americana. Essa perspectiva muda bastante a forma como se enxerga os obstáculos internos. Ele argumenta que o Brasil vive um esgotamento por causa dessa guerra ideológica entre os extremos. Isso acaba criando um ambiente de insegurança e totalmente imprevisível para os negócios. E tudo isso, no fim, se resume no famoso conceito do custo Brasil. Essa combinação de fatores que torna tudo mais difícil por aqui. É um obstáculo único que exige uma resiliência, imensa dos empreendedores. Depois de navegar por todos esses desafios, o Justus muda o foco para a mentalidade que é necessária depois que o sucesso é alcançado. Essa história pessoal que ele conta é muito forte. Ela destaca um desafio cultural que ele menciona bastante. No Brasil, o sucesso pode acabar gerando inveja, ressentimento, bem diferente de outras culturas onde o sucesso é, na maioria das vezes, admirado. Ele acredita que a riqueza traz junto um pacote de responsabilidades cruciais. Não é só sobre o conforto pessoal, mas sobre um dever social e respeito. Primeiro, ser herói, não vilão. Segundo, praticar a discrição, ou seja, evitar ostentar por respeito à desigualdade social do país. E terceiro, ser filantrópico, devolver à sociedade um pouco do que ela permitiu que se conquistasse. Muito bem, depois de entender o presente, a última lição do Justus foca em como vencer o futuro, olhando para os desafios e as oportunidades que já estão aparecendo no horizonte. Para ilustrar o tamanho da disrupção que está vindo, ele usa dados como este. É impressionante. A precisão da inteligência artificial em diagnósticos médicos já chega a 87% contra menos de 50% dos médicos humanos. A IA vai sim eliminar muitos empregos, mas, para quem souber se adaptar, vai ser uma ferramenta incrivelmente poderosa. A filosofia de ação dele é bem clara. Não se trata de ser imprudente, mas de tomar decisões calculadas, usar dados, ter coragem de admitir o fracasso e, principalmente, ter a vontade de tentar. Porque, no fim das contas, a inação é muitas vezes o maior risco de todos. E é com essa provocação que o Manual do Justus nos deixa. Em um mundo de mudança constante, talvez a única maneira de realmente falhar seja
ficar parado.